Opa, galera, vamos aqui para mais um exercício do canal Era Matemática. São dezenas, centenas de vídeos. Cada um, tem o objetivo que você precisa. Para Enem, vestibular, concurso, se você gostou, compartilha, se inscreva. Vamos lá. Os vértices de um quadrado. Está aqui o quadrado A, B, C, D, tá? Que é um quadrado. Se aqui é um quadrado, esses lados são paralelos, são iguais, claro. Os ângulos aqui de 90 graus, portanto, essas retas, elas são paralelas ou perpendiculares. No plano cartesiano são o ponto A, é menos 1 e 3, o ponto A, menos 1 de x e 3 de y, o ponto B, 1 e 1, 1 de x e 1 de y, o ponto C, que é 3 e 3, e o ponto D, que a gente não conhece. Apesar daqui eu ter feito no GeoGebra, aparece a marcaçãozinha aqui, então aqui seria 1 e 5. Só que esse exercício, esse plano cartesiano não vem assim marcado com essas pequenas marcaçãozinhas aqui, né? Não vem. Tá? Então esquece, senão seria fácil. Tá certo? Então, os valores de x e y são... Ele quer o valor de x e y. Eu não tenho ponto, né? Então, neste exercício, vamos aqui. A gente quer o valor de x e y. Tá? Vou colocar aqui, ó. Então, eu quero o valor de x e o valor de y. Então vai ser o ponto, né? Sim, mas eu não quero o ponto, eu quero os valores de x e y. Tá ok? Bom, como é que você vai fazer isto? Como é que você vai fazer para calcular isso? O ponto D, ele é a intersecção da reta T com a reta S, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou determinar a equação de T, a equação de S e montar um sisteminha, porque a intersecção que é esse ponto, a intersecção das duas retas, eu monto um sisteminha das duas equações. E como é que você vai fazer isso? Você não conhece o ponto D, tá ok? Eu poderia fazer isso que eu vou fazer com a reta AB, chamada reta R, ou com a reta U, porque eu já conheço o ponto B e C, tá certo? Tá? Eu só não posso fazer isso com a reta ST. Então, eu tenho que começar com uma das retas. Vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar com a reta R. Da reta R, eu só preciso calcular o coeficiente angular de uma reta. Da reta R, eu preciso calcular esse coeficiente. E como é que se calcula o coeficiente de uma reta R? Eu aplico essa relaçãozinha aqui, ó. O m que é o coeficiente angular de uma reta, é calculado pela diferença das ordenadas, que aí depende do nome que é chamado x1, y1, y2, sobre a diferença das abscissas. A ordem aqui, se você fizesse ao contrário, também daria certo. E com essa informação, a gente determina quando precisa, a gente coloca, monta, joga nesse algoritmo que é o famoso ioiô michiochô. Perfeito? Ou seja, eu preciso do coeficiente angular e preciso de um ponto para eu determinar a equação de uma reta. Tá? Para a gente determinar o coeficiente, eu preciso de 2 pontos. No caso da reta R, eu conheço 2 pontos. Quem são esses 2 pontos? O ponto A, vou deixar aqui o ponto A, que é menos 1 e 3, que é dado, né? Aqui é dado. E o ponto B, que é 1 e 1, porque a reta R passa por esses 2 pontos. É um dos lados do quadrado, que é 1 e 1. Então, eu determino aqui o nosso M de R. E o M de R da equação, da reta R, o coeficiente angular, como era decrescente, vai dar negativo, é a diferença das... Aqui como se calcula a diferença das ordenadas. A ordem aqui eu vou colocar assim, 1 menos 3.
1 menos 3. Era, e se eu fizesse ao contrário, daria a mesma coisa. 3 menos 1, no final vai dar a mesma coisa. E embaixo, se eu peguei nesta ordem, eu vou continuar na ordem. Poderia ser a ordem contrária, também os dois. 1 menos 1. Olha, só que 1 menos esse 1 com esse menos vai dar mais 1. Então aqui vai ficar 1 mais 1. E aí o que acontece? Vai dar menos 2 lá em cima e aqui embaixo vai ser 2. E essa diferença, quer dizer, essa divisão é menos 1. Era, mas por que você fez isso? E eu não preciso da equação da reta R e nem da reta U. Eu preciso da equação da reta T e S. Agora começamos a montar o sistema. O que vai acontecer é o seguinte. Eu vou determinar as equações de T e de S, porque aí são as duas equações das duas retas que interceptam aqui no ponto D. Que aí a gente vai conseguir determinar o x e y no ponto D. Para isso, vocês lembram que eu preciso, jogar nessa relaçãozinha. Para jogar nessa relaçãozinha, o que é que eu preciso? Eu preciso do M e preciso de um ponto. No caso da T, eu já tenho aqui o ponto, que é o ponto A, que também pertence à reta T, e esse ponto A é formado por quem? Por menos 1 e 3. E esse ponto mais quem? Mais o M de T. Mas como é que você determina o M de T, Era? Como é que você vai determinar isso? Lembra na geometria analítica. Tem outra na geometria analítica. O que acontece? O M de R eu conheço, por isso que foi calculado menos 1. E o M de T é calculado como sendo o seguinte. O M de T vai ser... Opa! O M de T vai ser igual a menos 1 sobre o M de T vai ser igual a menos 1 sobre o M de R. Mas por que isso, Era? Pelo seguinte, ó. A reta T e a reta R são perpendiculares. A reta T e a reta R são perpendiculares. Se elas são perpendiculares, o M de T, que é calculado como menos 1 sobre o M de R, e o M de R é menos 1, com esse menos aqui dá mais 1. A divisão vai dar mais 1. Eu tenho o M de R. Certo. Agora falta achar o M de S para também achar a equação. Eu vou também achar o M de S primeiro. E olha o que acontece. S e R não tem nada a ver, na verdade? Mas é assim, ó. Olha só o que acontece. Eu conheço do S, eu não conheço o ponto D, mas eu conheço o ponto C. Quem é o ponto C? Que eu preciso para calcular a equação. O ponto C é o 3 e o 3. Também eu preciso do M de S. E o M de S, na verdade, o M de S e T são perpendiculares. Então, o M de S vai ser menos 1 sobre o M de T, porque elas são perpendiculares. E elas são perpendiculares, ou seja, a reta S é perpendicular à reta T. Então, neste caso aqui, eu tenho que o M de S vai ser quem? Se para calcular o M de S é menos 1 sobre o M de T. O M de T não é menos 1? Quer dizer, não é 1? Então aqui vai dar menos 1. É que neste caso eles são paralelos. S e R são paralelos, o coeficiente é o mesmo. Eu também poderia ter pensado desta maneira. Tá? Então não tem só uma maneira de pensar. Agora sim, eu vou montar um sisteminha formado pelas equações, tá? Que eu vou trabalhar aqui, ó. No caso da T, eu tenho um ponto A. No caso da C, melhor, da S, eu tenho um ponto C.
E aí vou aplicar esta relaçãozinha aqui quando eu tenho o coeficiente angular e tenho o ponto. Então vai ficar y menos, olha aqui, ó, 3, que é o nosso y0, igual o coeficiente angular da reta t, que é 1, não precisa colocar, mas eu vou deixar aqui, x menos quem? Menos o x0, né, do ponto A. Com esse menos, o menos daqui da relação, isso fica mais 1, certo? E isto aqui vai ficar o seguinte, ó, este 1, y, menos 3, igual a x, ó, 1x mais 1, e isolando o y, vou deixar o y desse lado, eu vou ter x, esse cara passa para cá positivo e isso fica 4. Deixa aqui. Vou até mudar de cor, vamos para a reta T. Melhor, reta S reta S. Que vai ficar então o seguinte, y menos quem? Menos 3, porque aqui o y0 é 3, estou, né, substituindo ali. Aqui é negativo m da reta S, é menos 1. É menos 1 que multiplica x menos 3, certo? X menos 3. E isso aqui vai ser y menos 3, coincidiu que a abscissa do ponto C também a ordenada é 3, e igual, isso aqui multiplicado vai dar menos x, isso aqui multiplicado vai dar mais 3, que é menos com menos, e finalmente essa equação aqui vai ficar y, esse é igual a menos x, e esse 3 passa positivo, somado 3 vai dar 6. O que eu tenho aqui? Um sisteminha formado por essas duas equações, que é representada aqui pela reta T e a reta S. E a gente quer determinar esse ponto D, que é a intersecção. Para fazer isso, a gente trabalha aí, eu vou trabalhar com a substituição. Ó, aqui, o y é igual a menos x mais 6. Aqui, y é igual a x. Então, eu vou trabalhar com a substituição. Eu vou substituir este cara aqui. Vou fazer dessa maneira. Então, a gente vai pegar aqui, no lugar de y, vai ficar x mais 4 igual a menos x mais 6. Esse x passa positivo, somado um x, 2x. Esse 4 eu vou jogar para lá, vai ficar negativo, somado 6 dá menos 2. Certo? Ok? Vai dar menos 2. Vamos repetir aqui, ó. X mais 4, tá? É igual, no lugar de y, é igual a menos x mais 6. Esse x passou positivo, somado 2x. Aqui é mais 2, né? Esse 4 que está aqui vai passar negativo, menos 4 mais 6 é 2. Então, aqui vai ser 2, não, é menos 2. E, finalmente, o x eu já conheço. O x, então, vai ser 1. Porque 1 era 2 dividido por 2, já simplifica ali, não precisa inventar muito. Bom, determinamos o x do ponto D. Falta a gente determinar agora o y do ponto D. Então, você pega qualquer uma dessas equações, eu vou pegar essa daqui, e y vai ser igual o x, que é 1, mais 4. O y, então, ou portanto, vai ser 5. Tem aqui o valor de y. E a gente não quer o x e o y, então a gente quer o y é 5, tá? E o x é 1, y é 5, o x é 1, portanto é a nossa letra A da resposta. Tá certo? Ok? Fui devagar, passo a passo, mas você faz do seu jeito, vai fazer rápido, você entendeu? Vai pular algumas passagens. Eu coloco tudo, né?
Deixo tudo organizadinho aqui para você entender. Ah, era, mas quando eu fiz isso aqui, eu já calculei a equação da reta t. Ok, depois da reta s. Aí eu faço um sistema. Aí a questão de formatação, né, de esquema, você faz o melhor. Claro que quando você determina, já sabe, já domina algumas coisas, você vai pular aí um monte de coisa. Tá certo? Então, foco e bons estudos.